Saudações, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao debate internacional. Espaço esse em que analisamos já assuntos além fronteiras. E hoje, 2 de março de 2024, estamos na primeira edição do mês de março do ano 2024 e vamos analisar aqui nesse espaço alguns pontos importantes que acontecem além fronteira. E para tal, eu conto aqui com os nossos convidados de honra, que já passo a saudar do meu lado esquerdo, começando com o Dr. Mulungu. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao debate internacional. Muito agradecido pelo convite. Boa tarde para quem nos acompanha a partir de casa. A minha saudação se estende para o Dr. Pangai e para si também. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível do sistema internacional. Obrigado, Dr. Mulungu. Algum ponto prévio para hoje, 2 de março de 2024? Bem, o meu ponto prévio é exatamente a adesão da Suécia à NATO. Esta adesão, ela traz consigo uma questão simbólica a nível, se considerarmos assim os países nórdicos da Europa como sendo uma questão regional, é que a Suécia era o único Estado a nível dos Estados nórdicos que faltava aqui para que concretizasse a sua adesão à NATO. Mas por que a Suécia acabou aderindo à NATO? Vamos levantar aqui, se calhar, duas hipóteses. A primeira hipótese é a questão regional. Ali nos nortes temos a Noruega e a Finlândia. A Noruega está na NATO desde a fundação e a Finlândia entrou na NATO em 2023, neste caso ano passado, e a Finlândia é por uma questão mesmo de segurança, porque já teve dois momentos em que guerreou com a Rússia dentro do seu próprio Estado, apesar de terem sido guerras mal sucedidas para Moscou, onde não obteve resultados assim positivos, mas ela temia com que esta situação voltasse a ocorrer dentro do seu território. Então ficava aqui, ali na zona do Mar Báltico, ficava exatamente a Suécia, que está próximo do Kaliningrado. Recordar que o Kaliningrado está entre a Lituânia e a Polônia, é um território russo, então sentia-se diretamente ameaçado. Um exemplo de uma questão de pressão regional para a adesão a uma organização é a questão de Moçambique, que também viu-se forçado por uma questão regional a entrar exatamente na Commonwealth. Então Moçambique faz parte da Commonwealth, que é maioritariamente formado por estados falantes da língua inglesa ou que foram colonizados pela Inglaterra. Então Moçambique, por uma questão regional, estamos aqui cercados de estados que foram colonizados pela Inglaterra, que falam a língua inglesa, então sentimos na necessidade de também fazer parte desta organização. Então, esta primeira hipótese é uma questão regional, se calhar a Suécia terá sentido uma pressão regional e nos três estados nórdicos faltava a Suécia para fazer parte desta organização. Mas também recordar que a própria Suécia também já teve um confronto com a Rússia dentro do seu território e também encontrava-se na mesma situação que o da Finlândia, temia com que, se calhar a Rússia, depois da Ucrânia, a suposta ambição levantada de Vladimir Putin de voltar a reestruturar a configuração física daquilo que era o URSS, chegasse ao seu território. Então, se calhar a segunda hipótese pode-se levantar a nível da própria segurança da própria Suécia. Ela temia com que a Rússia, depois da Ucrânia, se fizesse o seu território para, de certa forma, garantir aquilo que é o suposto anseio, porque não é um anseio declarado da Rússia, mas é um anseio levantado pelos mídias, de que a Rússia, se calhar, queria refazer ou reestruturar aquilo que eram as fronteiras da URSS. Se calhar aqui podemos levantar um terceiro hipótese, que é a questão econômica. Exato. É que a Suécia, entrando na NATO, ela ganha a defesa
a todo aquilo que é o seu processo econômico, tanto de comércio internacional para com os Estados vizinhos e também com os Estados fora do continente europeu. Por quê? Porque a NATO, exatamente, ela já consegue prefazer aquela toda a zona do norte, até o Atlântico, depois temos Portugal, temos a Espanha, temos a Grécia, então esses estados todos têm uma base da NATO, então a NATO meio que ela serve de controle do comércio internacional, então se calhar essa terceira hipótese podia garantir essa funcionalidade deste comércio internacional da própria Suécia, isso em termos geopolíticos, quando pegamos ali o mapa. Então, eu acho que essa terceira hipótese é que mais impulsionou esta Suécia a esta adesão, quando vimos ali todas as linhas de abastecimento de petróleo também estão exatamente na zona onde tem essa proteção da NATO. Então, neste momento de uma ameaça ou de uma iminência de uma grande guerra na Europa, de certa forma, um pouco racional fazer parte de uma organização como a NATO. Mas a maior desvantagem é que a Suécia, daquele seu orçamento para questões de segurança, ela vai passar a fazer mais um acréscimo. Recordar que são 2% por cada orçamento de cada Estado que é incrementado, que é canalizado para a NATO, para aquilo que é a defesa deste organismo que visa exatamente travar o suposto ataque vindo da Rússia. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu, foi mesmo um ponto breve. E, Dr. Pangai, seja bem-vindo ao debate internacional. Boa tarde para si, boa tarde, telespectadores, boa tarde, Dr. Mulungu. Vamos estar cerca de 2 horas para podermos partilhar aquilo que são os acontecimentos do nível internacional e, como sempre, dissertá-los diante do nosso país. Obrigado. Dr. Pangai, algum ponto prévio? Qual é o ponto prévio para hoje? Sim, eu tenho 2 pontos prévios. Exato. O primeiro é em relação à passeada que o inelegível Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, ele promoveu no passado dia 25 do presente mês de fevereiro, nas Paulistas, no Brasil, onde ele solicitou aquela passeada e convidou os seus apoiantes para lá estarem presentes. O que nós vimos foi que muitos crentes das igrejas pentecostais, sobretudo a Universal, esteve lá e estima-se que no total estariam lá cerca de 60 mil indivíduos que aderiram àquela passeada do Jair Bolsonaro, o inelegível, atualmente com vários processos a serem julgados. Essa situação de criar tal de democracia, manifestações, eu não sei até que ponto em que o governo brasileiro autorizou o Jair Bolsonaro a poder promover aquela marcha numa altura em que ele está sendo julgado por aquela situação de invasão dos 3 poderes do Brasil, e que ele foi visto como, até agora está sendo visto como um dos promotores daquelas marchas, daquela invasão, e que foi uma tentativa de golpe de Estado. Mas, infelizmente, ele foi autorizado a convocar aquela marcha, aquela passeada, como uma demonstração de força, de poder que ele tem. Agora, o maior problema aqui, a questão que faz com que eu leve isso como ponto prévio, é que, ultimamente, a política está-se a casar com a religião. Os discursos que foram levantados naquela passeada foram maioritariamente religiosos, mas aquela manifestação foi de cunho político. Então, uma situação dessas, todos os países devem estar atentos ao poder da religião que está a adquirir no seu dia a dia, sobretudo mesmo o poder econômico, porque as igrejas, elas sofrem, aliás, têm benefício de não serem isentados de questões de pagamento tributário, de impostos, por se tratar de uma ação social. Mas essas igrejas estão a juntar
sacos de dinheiro em cada culto que eles realizam, e as igrejas acabam obtendo esse poder econômico, assim como o poder político. E se os governos não puderem prestar alguma atenção com relação aos líderes religiosos, poderão, de alguma forma, passar aquilo que está acontecendo no Brasil. Veja só que, depois daquela passeada, começou-se a perceber que, afinal de contas, um batalhão, há militares de um batalhão, que é obrigado pelo seu comandante a ir assistir cultos na Igreja Universal, onde já se viu isso, obrigar militares a poder ir assistir cultos numa determinada seita religiosa. E não só, acabou-se descobrindo também que já houve lá mais de 10 encontros das hierarquias militares na Igreja Universal, dentro do próprio Brasil. E muitos deles são aqueles que aderiram àquela tentativa de golpe de Estado no Brasil. Então, os países devem estar bastante atentos com relação aos poderes que os líderes religiosos estão a ter, o poder econômico, assim como o poder político, que juntam a si mesmo. O segundo ponto que eu tenho, prévio, tem a ver com as mortes dos opositores do Vladimir Putin. Eu acho que deve ser um estudo de caso. Será que aqueles que se dizem opositores na Rússia são efetivamente opositores? Ou são enviados pelos contrários de Putin para poder desestabilizar a Rússia? Então, é preciso ter muita atenção. Vejam só, em 2014, o governo ucraniano legitimamente eleito foi derrubado através das manifestações. E depois foi eleito o Vladimir Zelensky, que é um líder pró-Ocidente. O líder que foi deposto foi um líder que era pró-russo. Então, mostra claramente aqui que nem sempre aqueles que se mostram opositores de um país constituem uma verdadeira oposição. Alguns deles são apoiantes de um determinado regime, são infiltrados de um determinado regime, que procuram mostrar-se como sendo nacionais e estão ali a dizer que são opositores. A partir dali começaram a provocar convulsões. Eu acho que a situação das mortes dos opositores na Rússia deve ser bem estudado, no lugar apenas de poder pensar que Vladimir Putin está a matar opositores. Eu acredito que o sistema de segurança russo, muitas vezes, ele consegue descobrir aqueles que são instrumentos para desestabilizar a Rússia. Veja só o que aconteceu com esse Félix, que acabou de morrer na cadeia, e que depois os Estados Unidos da América incrementaram sanções contra a Rússia, inclusivamente a esposa, portanto o viúvo daquele sujeito que se diz opositor, teve que se deslocar de emergência para os Estados Unidos e encontrar-se com o Biden. Então, até que podemos, de certa forma, começar a especular que aquele sujeito devia ser um mandatário de Biden. Então, eu acho que não se pode, de uma maneira precipitada, condenar Vladimir Putin de que ele está a matar opositores. Porque aquilo que está a acontecer lá pode estar a acontecer também nos nossos países. Muitas vezes nós lidamos com esta, mas aquela, e deixamos as coisas acontecerem em nome da democracia, mas que na verdade existe uma mão externa que está a mover os palitos para poder e mantém sonegado o governo do dia para não reagir, porque senão estaria a ferir aquilo que são os direitos da oposição. Então, precisamos de ganhar experiência naquilo que está a acontecer nesses países e podermos efetivamente analisar a influência dos contrários nos países onde eles pretendem poder assumir o poder.
Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia, pelos pontos prévios riquíssimos. Não obstante isso, depois desses pontos prévios, vamos aqui discutir 4 temas importantes, que são: a Rússia conquista o terceiro território depois de Avdiivka e mata 650 mercenários. Também o Olaf adverte o Macron a não ir para a guerra com a Ucrânia. Por outro lado, os Estados Unidos abstêm-se em enviar tropa para a Ucrânia. E o terceiro ponto são as promessas que foram cumpridas pelo Putin a Mali, que também Mali agradece à Rússia pelos cereais que foram enviados. E, se nos sobrar tempo, vamos falar aqui do conflito entre Israel e Hamas e também do Houthis e os Estados Unidos. Para começar, vou começar consigo mesmo, Dr. Mulungu. Nesse contexto mesmo geopolítico, no contexto da Rússia, em meio a essa conquista do terceiro território, o que pode estar por detrás dos objetivos do Vladimir Putin e o que está a acontecer na atualidade para com o Putin? Bem, pegando exatamente a ideia dos objetivos do governo de Kremlin, pode-se dizer aqui, em forma de hipótese, que se calhar o objetivo político foi alcançado, o objetivo militar como tal ele ainda está em prossecução, e se calhar aqui, se tivéssemos uma situação de cessar-fogo e a Rússia abandonasse os territórios que ocupou na Ucrânia, a Rússia seria vitoriosa na mesma, isto por uma questão de infraestruturas. As infraestruturas que de certa forma servem como basilares para o funcionamento do Estado na Ucrânia já estão destruídas. Então, tendo essas infraestruturas, todas elas destruídas, por mais que a Rússia abandone o conflito neste momento e faça uma retirada a 100% dos territórios que ocupou, ela continuaria vencedora neste momento. Agora, estas conquistas que a Rússia vem assinalando no terreno se calhar uma forma de levantar aquilo que é o ânimo dos militares dentro do próprio território e também garantir a legitimidade desta guerra a nível da própria Rússia, porque há várias informações que chegaram durante estes 2 anos de guerra de que a Rússia estava a perder muitos militares, que a Rússia já está quase na casa dos 1 milhão de perdas de militares e que a Rússia não tinha equipamento para poder se fazer esta guerra. Então isto vem de certa forma servir de trunfo. A Rússia está a levantar isto como uma taça para exibir para o seu povo, para legitimar esta guerra. Mas recordemos aqui que se calhar estes trunfos que a Rússia tem conseguido, estas vitórias, estas conquistas, ela, naquilo que era a dimensão daquilo que foi desenhado no princípio, se calhar ainda estejamos a andar a um nível muito calmo para aquilo que era a ambição da Rússia no princípio. Exato. Mas se calhar depois de se redesenhar aquilo que era a estratégia da própria guerra na Ucrânia, que era exatamente fazer uma guerra de desgaste, como está sendo feito agora, onde se aumentou a capacidade de logística para os militares da Rússia e posicionou-se ali o grupo Wagner, que estava no terreno, e era muito levantada a ideia de uso de grupos mercenários ali dentro. Então, o Vladimir Putin, depois daquela rebelião, viu um espaço fértil para poder remover o grupo Wagner e estacionar todo ele na zona da Bielorrússia. O que temos agora são soldados russos, depois temos soldados pró-russos, daqueles territórios que se declararam pró-russos, independentes, Donetsk, que estão no fronte a fazer esta guerra. Então, temos aqui esses ganhos significativos que são resultados da redefinição daquilo que é a estratégia de Moscou. Mas temos que recordar que aqui isto foi, se calhar, também com uma mão muito grande
da Coreia do Norte e também do Irão, que são estados que estiveram a abastecer a Rússia, a suportar a Rússia com a parte da logística, porque a logística numa situação de guerra ela é muito importante. Só para ver aqui a importância da logística, pegando como exemplo a situação de Israel e o Hamas, o Israel não tem capacidade de fazer uma guerra a longo prazo. Israel é um Estado que treina os seus militares no desenho tático da funcionalidade da sua máquina de guerra. Ela tem que fazer guerras de curto prazo, mas muito letais. Daí que há esta reclamação de o Israel estar a dizimar a população da Palestina. É que, por natureza, o Israel, como não tem capacidade de fazer uma guerra a longo prazo, tem que fazer guerras de curto prazo, então ela precisa, de certa forma, demonstrar a sua força a mais alto nível com muita crueldade, porque não tem muito tempo por causa da questão da logística. Exato. Então, vimos aqui que temos um cessar-fogo na mesa, que se calhar será em breve acordado pelas partes e terá uma pacificação daquela zona ou desse conflito. Então é mais ou menos por aí. A Rússia, percebendo-se dessa ideia de canalização de meios, da logística, o apoio à Ucrânia, que era muito fraco, porque nem todos os Estados estão de acordo com essa questão de envio de armamento, com envio de valores. Um dos Estados que tem se oposto a isso é a própria Hungria. A Hungria se opôs tanto a esse envio de financiamento à guerra da Ucrânia, de equipamentos, que inviabilizava também esta adesão da Suécia à NATO. Mas percebia-se ali que a Hungria, de certa forma, estava a inviabilizar este processo porque dependia maioritariamente, ou depende a sua energia interna do fornecimento de petróleo e do gás russo para a funcionalidade tanto da sua indústria e tanto também de questões domésticos. Então, tivemos esses estados todos que estiveram por trás deste processo, não conseguiram, alguns por uma questão de dependência, alguns por uma questão de neutralidade e outros porque não concordam com aquilo que era enviado para a Ucrânia. Então, este enfraquecimento da Ucrânia temporal, porque pode-se abrir aqui novos meios, novos patrocínios em que a Ucrânia consiga reabastecer mais. Temos que aqui perceber que não é só reabastecer a Ucrânia em termos de equipamento, apesar de ser de congratular a capacidade de resistência do povo ucraniano, resistiu muito nesta guerra, mas eu acho que a Ucrânia, como tal, já não tem capacidade, não tem capacidade humana, não tem capital humano disponível para se fazer a este conflito. Então, se calhar, e precisaria a Ucrânia neste momento de armamento, financiamento em termos monetários, mas também é precisar de capital humano para se fazer frente a este conflito. Então, estes ganhos da Rússia, eles, de certa forma, advêm destas fragilidades todas que eu aqui apresentei, que estão a se abrir no campo de batalha, porque os Estados estão a perceber que a Rússia quer fazer uma guerra longa, que é uma especialidade da própria Rússia. Eles chamam aquilo de máquina de moer carne, eles vão moendo lentamente até que o adversário tenha um certo desgaste. Mas, em termos de ganhos, a Rússia neste momento está com somas positivas e a Ucrânia está com somas muito negativas. Exato. E também neste cenário, percebe-se que a Rússia tem conquistado cada vez mais os pequenos territórios, para além destes que têm sido comemorados. E qual seria a posição da comunidade internacional perante esses fatos? O que pode se esperar, por exemplo, nestes resultados contra a Ucrânia, uma vez que a Ucrânia já mostrou que não tem capacidade para poder enfrentar a Rússia sem apoios e também, por outro lado, o Ocidente já está a retirar os seus apoios. O que pode se esperar? Bem, isto pode ser verificado a nível dos próprios discursos dos estadistas ocidentais. Os discursos deles não estão muito alinhados com a questão de cessar-fogo. Não se ouve muito nos corredores de Washington a questão de uma negociação para uma possível paz na Ucrânia. O que eles tentam fazer é colocar mais lenha na fogueira. Ou seja, eles preferem mais financiar a Ucrânia, manter a Ucrânia no fronte do conflito, do que trazer aqui a Ucrânia e a Rússia para uma mesa de negociação e negociar uma possível paz. E olha
que a Rússia, neste momento, pelas vantagens que tem no teatro de operações, os ganhos que vem tendo, está cada vez mais a comprometer-se a este processo negocial. Então, esses Estados, essa vontade que lhes falta, porque ou eles teriam evitado esta guerra, ou eles também não teriam atiçado a guerra. Exato. Eles tiveram essas duas opções. A primeira opção era evitar a guerra, era com que a Ucrânia não se pronunciasse no sentido de fazer parte da NATO. Exato. Podia fazer parte da União Europeia, era normal, era se esperar. A Rússia já mantinha boas relações com Estados da União Europeia, fortes, como a França, como a Alemanha. Mas a ideia de entrar na NATO foi o maior erro que se levantou nesses últimos tempos, principalmente com aquilo que eram as ambições da própria Rússia na pessoa do Vladimir Putin. Se vamos olhar o xadrez político internacional, pegando aqui o pensador que foi o Henry Kissinger, foi um dos maiores pensadores que conseguiu fazer colapsar a URSS, ele dizia que, olha, nós podemos trazer todos os Estados da Europa para a NATO, mas no dia que pegarmos a Ucrânia para a NATO, será a linha vermelha e a Rússia vai se tornar violenta. E é exatamente isso. Os Estados não se moveram, os Estados ocidentais, na sua plenitude, não se moveram no sentido de evitar este conflito. Tanto que nas negociações que ocorreram na Turquia, no ponto em que estava-se para se assinar um acordo de paz entre as duas partes, o Boris Johnson terá recebido sinais de Washington para abandonar a negociação e garantir à Ucrânia que teria todo o apoio possível. Então, eles, de certa forma, não conseguiram evitar, mas também criaram um ambiente fértil, meteram essa lenha na fogueira para que a Rússia agredisse a Ucrânia. Em termos de direito internacional, que é o que eles depois levantaram, a Rússia fez uma agressão, é condenável, tanto que se levantou muitos processos do Tribunal Penal Internacional, a como isto condenar na base da Convenção de Viena de 1969. Tem muitas bases legais para condenar esta agressão da Rússia à Ucrânia. Mas em termos geopolíticos, para quem faz leitura do campo de segurança, isto, de certa forma, demonstra que a Rússia não teve uma outra opção além de agredir a Ucrânia, porque entrava numa situação de dilema de segurança onde ia se encostando a Rússia, tanto que o primeiro passo que foi dado pelo Putin foi ocupar a Crimeia. A Crimeia é o território que permite com que a Rússia tenha acesso ao Mar Quente. E este Mar Quente lhe permite fazer um comércio a quase todas as épocas do ano, porque os outros lados, o Mar Báltico, durante boa parte do ano, está congelado. Então, este foi o primeiro passo que a Rússia deu quando percebeu-se que os tratados de Minsk, que foram a garantia de que a Rússia podia, de certa forma, aguentar mais um pouco, e com que ia-se conversando ali com a Ucrânia para que houvesse pacificação na guerra civil que ia decorrendo, a Rússia percebeu que não foi cumprido aquilo tudo. E no incumprimento, a Rússia violou os tratados internacionais e também... Porque já não fazia mais sentido. Fazia sentido na medida em que havia um acordo estabelecido entre as partes, que era o Tratado de Minsk. Dentro do Tratado de Minsk já não fazia sentido, mas à luz do direito internacional ainda fazia sentido essa espera da Rússia. Mas a Rússia podia esperar até que se sentisse numa situação de estar encurralada pela NATO. Que ela é considerada a cortina de ferro que a Rússia tem na zona da Europa, que é a Ucrânia, é que lhe permite um espaço de manobra. Se você já não tem espaço de manobra para aquilo que é a funcionalidade da sua integridade física, você se sente ameaçado e a sua única saída é ser agressivo. Então a Rússia não tinha mais saída em termos geopolíticos, ela já não tinha mais saída, é por isso que partiu para esta invasão. Exato, muito obrigado, doutor Mulungu. Doutor Pangaia, nesses ataques, nessa ocupação territorial, como que a Ucrânia pode reagir em torno desta ocupação e também como que pode se posicionar na comunidade internacional? Sim, olha, aquela guerra, para poder terminar, o governo de Zelensky, que é o pró-Ocidente, deve cair. Sem que isso aconteça, a Rússia vai se bater
até as últimas circunstâncias. Sobretudo agora em que a fronteira da OTAN acabou aproximando cada vez mais a Rússia, em face da entrada da Finlândia, que faz fronteira com a Rússia 1000 quilômetros, e depois temos outros 300 quilômetros da Suécia, que acaba de entrar. Estamos agora aqui, o Vladimir Putin, a Rússia, acabou, portanto, ganhando 1.300 quilômetros de fronteira com a OTAN. E para além dos outros países bálticos, como a Letônia, a Lituânia, a Estônia e vários outros, Polônia, que fizeram parte da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em que na altura, quando desmoronou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na década de 90, lá para 90, e houve aquele acordo de que esses países não deveriam entrar na OTAN. Então, quase que todos os países acabaram entrando na OTAN e que estão próximas da Rússia. Então, não há como a Rússia parar com aquela guerra com a Ucrânia, sabendo que ela já cada vez mais está ficando cercada pela OTAN. Sabe muito bem, terminada aquela guerra, o que vai a seguir, terminada a guerra, mantido o governo atual de Zelensky, a OTAN vai cada vez mais se fortificar ali para novamente voltar à guerra. E Putin sabe disso, tem essa lição dada através daquele acordo de Minsk que foi assinado, que devia haver, enquanto aquela primeira-ministra da Alemanha veio a dizer que o acordo foi assinado apenas para permitir a arrumação da Ucrânia e voltar à guerra. Então, a Rússia ela está com uma lição dada, sabendo que a manutenção do poder atual da Ucrânia significa a manutenção da OTAN. E ela já está cercada pela Finlândia, pela Suécia, que acaba de poder entrar agora na OTAN. E por isso mesmo que a única forma, o que poderá acontecer ali é efetivamente a Ucrânia tomar um governo pró-russo. Se isso não acontecer, eu não acredito num cessar-fogo ou não acredito igualmente numa situação de poder parar com aquela guerra. Que a luta agora é mesmo essa fortificação dos ataques, tomada desse terceiro território da Ucrânia, tem mesmo como vingança desse último anúncio da entrada da Suécia na OTAN. Então a Rússia não vai poder deixar que isso aconteça. Aquela guerra podia ser evitada se não tivesse o Ocidente promovido aquele golpe da Ucrânia contra o presidente pró-russo em 2014. Então, o golpe que ocorreu naquele momento foi preparado pela Inglaterra e Estados Unidos e criou as manifestações que existiram, que culminaram com o derrube do governo que era pró-russo. A partir dali, não havia mais condições de não haver guerra com a Rússia. Eu mesmo, por exemplo, haver ali movimentos na Bielorrússia, não é? Essa de democracia, dentre várias coisas, e pensar tomar a Bielorrússia. Bielorrússia é um dos maiores aliados. Aliás, até não podemos admirar que brevemente a Bielorrússia possa ser novamente aliada à Rússia. E a Bielorrússia está a usar a mesma estratégia de Putin da Rússia, de não permitir que os opositores passeiem a sua classe naquele país. Porque de oposição aquele senhor não tem nada. O que está a acontecer é introduzir sujeitos, instrumentalizar sujeitos para poder trabalhar da mesma maneira que conseguiram fazer isso na Ucrânia. Então, nós temos que, o meu ponto prévio dizia sobre essa questão de podermos verificar bem a oposição em qualquer, não estamos a falar só de Moçambique, de vários outros países, porque quando eles pretendem, eles acabam, portanto, investindo para um certo grupo que se apresenta como um grupo da oposição daquele país e depois fica a desestabilizar. Se a Rússia tivesse permitido movimentos desta natureza, já era Putin naquele país.
Se na Bielorrússia tivesse permitido, também aquele governo já era. Se na Venezuela o Maduro tivesse permitido esses movimentos que se intitula democrático, também o governo de Venezuela já era. Então, é preciso poder destrinçar essa questão da oposição que se coloca nos nossos países. Verificar efetivamente o nacionalismo que se defende pelas oposições e ver a gênese dessa oposição, que é de certa maneira difícil, mas a segurança ela tem capacidade de assim o proceder. Exato. Então, doutor, quais são as possíveis ramificações por detrás deste cenário que acaba de acontecer na Ucrânia e também na geopolítica que está agora a se verificar, que a Rússia ainda já está a granjear ainda mais força, está a conquistar, em termos de ramificações dessa diplomacia, o que pode Nós esperar? podemos esperar a questão do Donald Trump, se porventura ele ganhar as eleições, provavelmente ele vai procurar evitar os conflitos. Ele disse de que, caso ele ganhe as eleições, vai criar paz no mundo. E, efetivamente, a criação de paz no mundo passa necessariamente por não intrometer-se nas governações de outrens. E se ele deixar que a Ucrânia possa eleger um presidente, que esse presidente tenha uma relação com a região onde a Ucrânia está, que é sobretudo a Rússia, então aquela guerra vai terminar. A Rússia não vai permitir em nenhum momento que a Ucrânia tenha um governo pró-ocidental. Esse que é o grande problema ali. Então, não podemos esperar, a Rússia não vai arregaçar as mangas enquanto não puder conseguir introduzir um governo que seja seu aliado. Porque ao não conseguir essa meta, a Rússia já era. Ou a Rússia já era, não, o mundo já era. Porque o Vladimir Putin não vai admitir nenhuma derrota ali. Ele, quando sentir-se encurralado, aliás, já o último discurso que foi fazer no parlamento, não é? Ele disse de que essa ideia que o Macron tem de poder enviar soldados aqui, nós vamos considerar a possibilidade de usar armas nucleares. Então, há essa possibilidade. Em nenhum momento aquele senhor de KGB, ex-KGB, vai aceitar uma derrota ali na Rússia. Nunca vai permitir. Até porque o Olaf veio advertir ao Macron para não ir de frente, para não entrar em guerra com a Rússia. Até queria aproveitar mesmo este fio de pensamento. O que estaria por detrás dessa advertência do Olaf para com o Macron, uma vez que o Macron estava mesmo incentivado e diz que não está ultrapassado a ideia de enviar militares para a Ucrânia e por este lado há esta advertência. O que estaria por detrás dessa advertência? Olha, o que está a acontecer aqui é que aqueles vassalos dos Estados Unidos, portanto, os europeus tornaram-se vassalos dos Estados Unidos. E Estados Unidos, quando começa a ter essa dificuldade de enviar armamentos à Ucrânia e depois deles, os europeus, terem provocado a Rússia, enviando armamento, enviando aquelas coisas, começam a perceber que nós criamos inimizade com a Rússia e a Rússia está próxima de nós. A qualquer momento, nós aqui estamos mal. É essa razão que faz com que Emmanuel Macron comece a pensar de enviar tropas no coisa, mas isso seria agravar a situação dele e da Europa inteira, porque a Rússia já disse de que nós temos aqui mísseis que os europeus, assim como os Estados Unidos, não têm como poder interceptá-los. Nós, a qualquer momento, o país que meter os seus soldados ali, nós iremos responder perante essa questão. É nesse sentido que agora já estão a aparecer vários países a dizer não, nós não vamos enviar nada, não vamos fazer nada disso. Aquela é uma situação de agitação que Emmanuel Macron sempre ele fez. Aquela é uma característica que ele faz. Não é porque efetivamente ele está a tentar agitar a Europa para poder
envolver-se na guerra para nada, porque Emmanuel Macron já percebeu que ele já não é querido na França. As manifestações que ele está dia após dia a sofrer contra ele são bastantes e tem dias contados para terminar o seu mandato. E termina de que maneira? Mal. Assim sendo, ele quer puxar os outros líderes europeus a ir com eles na cova, como ele já tem esse pressentimento. Mas, felizmente, a Alemanha, ela disse que não, nós não vamos poder proceder, não vamos enviar tropas. Estados Unidos, idem também disse o mesmo. Então, ninguém está a ir na linha do Macron, de certa maneira, ele está isolado. E daí que, efetivamente, aliás, aquele secretário de segurança, que foi presidente da Rússia, ele disse de que, olha, experimente fazer isso. Apesar neste momento de nós termos a certeza de que a Inglaterra está dentro da Ucrânia, tem seus homens lá, tem seus equipamentos dentro da Inglaterra. E isso estava a falar sobretudo por causa desses mercenários, 650 que foram mortos lá. Exato. Maioritariamente deles são ingleses, enviados pela Inglaterra lá. Eles falam de mercenários, como também a Rússia dizia que era um mercenário, o grupo Wagner, não é? Esses países encontram sempre essa fórmula de poder introduzir um grupo e para não se identificar com o governo, mas na verdade é o próprio governo que está lá. Disse que apesar de nós podermos estar a concordar isso, mas se formalmente nós pudermos obter essa informação de que vocês estão a enviar soldados ali, nós vamos poder recorrer a armas nucleares. E nós vamos poder mandar os nossos mísseis aos países que vão vão mandar os soldados na Ucrânia. Exato, muito obrigado, Dr. Pangato. Tom Mulungu, aqui o que não quer calar é por que os Estados Unidos acabou se abstendo-se de enviar os soldados para a Ucrânia e, por outro lado, qual é o possível impacto que isso possa trazer para aquilo que é a segurança internacional? Bem, eu numa primeira fase, dizer que este pronunciamento de Macron, eu olho isso na dimensão de ter sido um equívoco, foi um erro, porque o Macron ele falou em nome de uma organização, que é a NATO. Ele podia ter se pronunciado na vertente do Estado francês. Na vertente do Estado francês, ele não estaria a receber tantas críticas, principalmente do seu grupo de aliados, ou tanta contradição desse grupo de aliados que pertence à mesma organização. O mal é ter se expressado nos moldes da organização, que é a NATO. Exato. A NATO, ela não é um grupo que faz ataques. A NATO é um grupo para defesa. O seu artigo 5, que é o tão levantado, ou o mais importante ali, que garante que no caso de agressão a um Estado-membro, então todos os Estados vão se movimentar em prol da defesa daquele Estado-membro. Então a NATO, ela, na sua estrutura, no seu caráter primário de criação, ele é um Estado, é uma organização de caráter defensivo e não de ataque. Então, numa primeira fase, eu vejo as coisas nessa dimensão. Os Estados-membros não enviariam as suas tropas para a Ucrânia, porque isto, de certa forma, ia fazer com que a Rússia levantasse a ideia de legítima defesa e também se defendesse contra esses Estados-membros que estão todos na Europa. Mas há a possibilidade da Rússia, por exemplo, utilizar as armas nucleares, assim como o Vladimir Putin já está a se pronunciar? Bem, a possibilidade é na última instância. A Rússia não pode ficar... O Ocidente já percebeu isso. Se acompanhou o Olaf Scholz, ele terá dito que não ia enviar os mísseis que tinham alcance de 500 km para a Ucrânia, exato. para serem usados Sim. no campo de batalha. É que ele já tem a percepção de que a Rússia não pode se sentir, de certa forma, hostilizado por algum equipamento ocidental ou de um Estado ocidental, como é o caso da Alemanha ou da França, que vai responder ao mesmo nível. Isso está claro. O Lavrov já deixou isso muito bem claro, que caso equipamento ocidental seja enviado para a Ucrânia e ele seja projetado para o quintal da Rússia, eles vão levar isto como um nível de agressão. Então vão ter que responder
com armas nucleares táticas, porque isto tem duas dimensões, tem armas nucleares táticas, depois temos armas nucleares estratégicas. Então eles iam responder com armas nucleares táticas. Recordemos aqui que quando a Ucrânia atacou a zona de Belgorod, que é exatamente na fronteira com a Rússia respondeu com uma brutalidade, porque a Rússia estava a agir em legítima defesa, é como se fosse um ataque terrorista. Então a Rússia tinha este argumento no seu palmarés para poder proceder com aquele nível de agressividade. Mas, voltando à ideia do Macron, é que ele, enquanto membro, ou enquanto chefe de um Estado que é membro desta organização, ele não pode se pronunciar nesses moldes. Por quê? Porque a NATO ela tem os seus mecanismos próprios, tem o Stoltenberg, que tem servido de meio de canalização de informação para o público e como para os Estados no geral. Então, este pronunciamento, ou o Macron, é uma hipótese, ou o Macron queria testar o nível de resposta da Rússia em termos retóricos numa situação de ataque, ou queria perceber como é que os Estados-membros iam reagir a uma situação destas, porque aqui tem que se levantar esses dados todos, se coletar esses dados para perceber que no caso de um ataque, de uma ameaça existencial vinda da Rússia, como é que, com quem eles poderiam contar. Então, eu acho que o Macron terá supostamente levantado a ideia de mandar tropas para a Ucrânia neste sentido. Mas a única hipótese que resta à Ucrânia neste momento para ela poder sobreviver naquele conflito é exatamente com o envolvimento da NATO. Mas a NATO, ela sabe que não pode se envolver, porque é a Rússia. Se é a Rússia, então já tem a Lituânia, a Letônia, a Estônia, a Finlândia, aqueles todos estados que estão ali no alcance da Rússia ficam vulneráveis. Exato. Porque o tempo, o timing que vai se levar para conseguir transportar os HIMARS, todos aqueles equipamentos de antimísseis, o timing pode ser um tempo muito... pode ser 1 hora de tempo, mas que a Rússia pode destruir aqueles estados em 5 minutos, porque tem esta capacidade. Então, está-se a olhar muito por aqueles membros. Uma das críticas que se faz a essa expansão da NATO é que ela ficou vulnerável, de certa forma, para a Rússia, porque tem na sua fronteira alguns estados. Então, aqueles estados são indefesos. Depende da NATO para questões de defesa, mas que aquela defesa não é tão formidável para conseguir travar uma Rússia. De recordar aqui a questão de dilema de segurança. Sim. Se pegarmos um exemplo claro, que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, cada vez que os Estados Unidos vai enviando um equipamento para a Coreia do Sul, ou vai fazendo uma manobra militar com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte ela vai desenvolvendo as suas capacidades com o objetivo de responder àquele fenômeno ao mesmo nível. Exato. Então, é exatamente doutor, nestes moldes que se encontra esta situação daqueles Estados-membros da NATO ali na zona da fronteira com a Rússia. Doutor, neste mesmo dilema, ok? Estamos a observar que a Rússia está aí a mostrar e mostra muito bem o seu poder, mas também há um outro lado que Putin está a trazer. O Putin já está também a expandir aquilo que é a sua ideologia, vindo para a África, e ele já ofereceu ao Mali cereais para a África, e o Mali veio agradecer. O que podemos analisar em jeito de mesmo síntese, porque já estamos quase a terminar o nosso programa, o que podemos analisar esta atitude de Putin a oferecer e ajudar ao povo africano? Bem, isto ainda não foge muito daquilo que o Cyril Ramaphosa terá dito na última cimeira, na qual ele participou com alguns estados dos BRICS, como é o caso do Brasil, que esteve lá o Macron. É que a África ela continua a se contentar com pouco. Tá bom que podemos compreender que na dimensão em que se diabolizava a Rússia por essa questão dos cereais, quando tivemos ali a inviabilização daquele acordo de canalização
dos cereais usando o Mar Negro. Os Estados europeus não condenaram a Rússia quando ela desfez o acordo, mas a Rússia advogava que os cereais não chegavam para aqueles que necessitavam de forma urgente aqueles graus. Então fez essa promessa na Cimeira Russo-África, que mandaria alguns cereais, 500 mil toneladas para o Zimbábue, a Eritreia, o Mali. Então, esses seriam estados que iam se beneficiar. Agora, eu não vejo muita relevância a nível da própria imagem da própria Rússia, pelo fato da Rússia ter enviado os estados de caráter socialista ou comunista, como foi a Rússia, ou como continua sendo, ainda tem alguns sinais ali do comunismo. Eles são muito solidários, eles costumam, de certa forma, mandar principalmente produtos alimentícios sem cobrar nada em troca. Então, o Mali ao aparecer, isto já parece mais um teatro. Quando o Mali aparece, faz um agradecimento oficial à Rússia por ter mandado estes graus. Então, isto já aparece no nível de teatro, e também nos remete àquela ideia que Cyril Ramaphosa levantava, que a África sofre muito a questão da mendicidade. Então, parece mais uma questão de mendicidade, agradecer por menos, numa situação em que, se calhar, há um interesse por detrás daquilo tudo. A Rússia está a tentar lavar a sua imagem e demonstrando que tem uma parte solidária dentro daquilo que é a sua política externa. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Professor Pangai, ainda sobre... É o seguinte, a Rússia, na altura, mesmo liderando a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela sempre apoiou a África, apoiou muitos países em via de desenvolvimento, sobretudo aqueles países que sofreram a colonização pelos vassalos americanos, portanto, que são os europeus. Então nós temos que perceber que a África foi colonizada pela Europa, não foi colonizada pela Ásia ou pela Rússia. E quem desempenhou um papel importante para a expulsão dos colonos em África foi a ex-União das Repúblicas Sociais Soviéticas e a China. Então, não podemos admirar hoje quando a Rússia aparece com esse apoio de cereais a Mali, dentre vários outros países africanos, segundo a promessa que foi dada pelo Vladimir Putin. Essa foi o cumprimento daquilo que ele prometeu aos líderes africanos quando se reuniram na Rússia, numa conferência em que vários países fizeram parte dela. Então, não estamos aqui a corroborar com o regime do Vladimir Putin, porque ele também tem suas civícias. Mesmo hoje a Ucrânia, para estar numa situação dessa, foi em face daquelas mortes de cerca de tantos milhões de ucranianos de fome, na altura em que a Ucrânia fazia parte da ex-União das Repúblicas Sociais Soviéticas. A Ucrânia era celeiro da União das Repúblicas Sociais Soviéticas, mas mesmo assim via os seus cereais a serem transportados para a grande Rússia, para as metrópoles, enquanto o próprio ucraniano na altura morria de fome. E isso aí criou uma certa ira por parte dos ucranianos para com o regime russo. Eis a razão, neste momento, em que há uma parte que não esqueceu essas civícias que a Rússia cometeu junto da Ucrânia. Então, não estamos aqui a tentar querer dizer que o regime de Putin é o melhor entre várias coisas, mas é um mal menor para com a África. Foi ele que ajudou a África a expulsar os colonialistas, é ele que neste momento continua a segurar, sobretudo daqueles países lá do Mali, Níger, Burkina Faso, da colonização que o regime francês tem estado a cometer até então. Aqueles golpes, chamaram de golpes, mas que ocorreram naquela região, no Níger, no Mali, Burkina Faso, praticamente bem interpretado. Aquelas não foram golpes,
constituíram revoluções naqueles países devido às sevícias que a França tem estado a cometer naqueles países. Nós falamos aqui muitas vezes de que esses países foram obrigados a poder adotar a moeda francesa nos seus próprios países, são obrigados a poderem depositar o seu tesouro nos bancos franceses, são obrigados, ainda desse tesouro, dos seus valores que depositam nos bancos franceses, são obrigados a utilizar uma certa percentagem. Se ultrapassa aquela percentagem, eles devem pedir emprestado o seu próprio dinheiro nos bancos franceses. É isso que os nossos irmãos africanos que foram colonizados pelos franceses estão a passar neste momento. Então, o Níger, Mali, Burkina Faso, rejeitando essas imposições, acabou efetivamente de poder promover aquela retirada dos governos pró-franceses para poder implantar um novo governo, que neste momento esses governos estão a ter apoio da Rússia. Porque se não tiver apoio da Rússia, obviamente que o regime francês voltará novamente naqueles países. Eu tenho a agradecer à CEDEAO, que acabou readmitindo Mali, que tinha sido expulso da organização devido à interpretação que fez de que aquele foi um golpe. Então Mali, em resposta a isso, meteu uma carta de renúncia por si mesmo, abandonar a coisa, no lugar de esperar essa questão. Quando a CEDEAO percebeu-se disto, acabou, portanto, removendo as sanções que tinha infringido com o Mali e vários outros países e voltaram de fato a coisa. Aquela foi uma má interpretação. Aliás, a CEDEAO estava num posicionamento favorecendo a França, que está a pôr sevícias naqueles países. A mesma situação que nós hoje estamos a passar no nosso país, com os franceses a Total em Cabo Delgado, apareceu logo em primeira mão o Emmanuel Macron a poder advertir os cidadãos franceses para que não possam não se movimentar em Cabo Delgado e assim como o norte de Nampula, em detrimento do anúncio do próprio nosso governo. E depois paralisaram com aquela exploração de gás liquefeito, tanto no Cabo Delgado, paralisaram numa análise profunda. Aquilo é uma estratégia que provavelmente o nosso gás está sendo explorado através da bacia, uma vez sendo a mesma bacia que estamos a partilhar com a Tanzânia, e na Tanzânia neste momento está-se a explorar o gás, e não nos admiremos pensando que neste momento que a Total está parada na exploração de gás em Cabo Delgado, estão a explorar do outro lado da Tanzânia. Nós falamos isso no outro momento, em que a bacia que tem aquele gás liquefeito é a mesma que é partilhada com a Tanzânia. Durante muito tempo, o presidente da Tanzânia, ele rejeitou a entrada dos americanos para a exploração do gás na Tanzânia. Mas logo após a morte daquele presidente e foi eleita aquela senhora, foram meses apenas para poder viabilizar a entrada, portanto, dos americanos para a exploração. Exato, doutor, em jeito de fecho, 30 segundos mesmo, qual é a conclusão deste cenário? Nós temos que ter muita atenção à nova forma de colonização que os nossos países estão a passar, sobretudo os países da periferia. Temos que analisar a estratégia que Vladimir Putin está a fazer com relação a poder conter a oposição, se é que a oposição de fato na Rússia, porque muitas das vezes esses que aparecem identificando-se como opositores, eles são enviados. Evidências são essas que nós estamos a ver hoje, o dor de estômago de Biden, quando ele cria novas sanções à Rússia por ter, portanto, morrido na prisão aquele homem dito que estava da oposição. Não consigo perceber exatamente até que medida em que Biden ele tem
ama o povo russo para poder estar até que ponto de poder sustentar a oposição russa contra o Vladimir Putin. Então, tudo aquilo dá-nos uma reflexão de todos nós e também apelar ao próprio cidadão de cada país para que não aceite ser manipulado. Oponha-se sim com uma agenda nacional. Não deve em nenhum momento ir buscar intenções dos outros e procurar aqui vir defender aparentemente através da máscara de que é uma oposição nacional, mas que na verdade está para querer implementar aquilo que são desejos de outrem para poder destruir o país. Então essa é uma grande chamada de atenção. Vamos analisar da melhor forma as razões pelas quais leva o Putin a ressachar aqueles que dizem que são da oposição. E analisarmos também naquilo que está a ocorrer nos nossos países, para dessa maneira permitirmos a ordem e segurança dos nossos países. Muito obrigado, professor Pangaia. Dr. Mulungu, em jeito de fecho, quais são as últimas considerações? Bem, em jeito de últimas considerações, dizer que verifica-se um embaraço extremamente notório na negociação entre o grupo Hamas e o Israel, porque o grupo Hamas é o grupo que dá as caras, é o grupo que serve, de certa forma, como a imagem de todos os grupos que se encontravam na Palestina. Temos ali envolvidos mais de 16 grupos naquele ataque de 8 de outubro, tanto que as negociações, quando elas decorrem, a cada ponto que vai se discutindo, o Hamas precisa consultar a estes 16 grupos. O Hamas ganha esta força porque os seus líderes, eles têm uma forte ligação com o governo do Qatar, porque eles comungam de certa forma da mesma ideologia. Então este embaraço ele precisa ser resolvido com esses 16 grupos, tanto que alguns reféns que foram de certa forma sequestrados neste ataque de 7 de outubro estão nas mãos desses 16 grupos. Então é este o grande embaraço neste momento que se verifica ali nas negociações em Cairo, mas que de uma forma diplomática esse grupo e o Estado de Israel e os outros interessados que estão ali, como é o caso do governo de Riad, estão ali interessados em pacificar este conflito, mesmo antes do início do Ramadão, mas também aqui o outro enclave que se coloca é que se calhar tem que se criar dois Estados, ou tem que surgir dois Estados, que é o Estado palestino e o Estado de Israel. Os dois têm que ser soberanos, mas não vejo o Israel também a aceitar a existência de um Estado palestino soberano. Se calhar, se aceitar esse Estado palestino soberano, terá que ser mesmo nos moldes de Israel, as zonas como a Cisjordânia terão que ficar nas mãos de Israel, porque tem um grande significativo para aquilo que é a redefinição das fronteiras quando olhamos para a própria geopolítica desenhada pelo governo de Benjamin Netanyahu. Então, se calhar, terá que ser nesses moldes, o que está trazendo muitas dificuldades para essa negociação. Então, de um lado, temos um elenco diversificado por causa dos agrupamentos do grupo e dos subgrupos que lá se encontram. Do outro lado, temos uma ambição de garantir uma segurança estável, uma paz estável por parte de Israel. E garantindo essa paz estável é ter os pontos estratégicos do território dali da Palestina nas suas mãos. Então, essa redefinição de fronteiras, se calhar o Israel vai usar como ponto forte nesta negociação, mas a ideia de satisfazer todas as necessidades destes subgrupos que se encontram ali dentro daquele grupo Hamas também será um outro ponto que o Hamas e o seu grupo Qatar terão que refletir. Então, é mais ou menos esse embaraço e quiçá consigam, de certa forma, chegar a um cessar-fogo pacífico. Olha, desculpe, se calhar esse foi um ponto que estava previsto aqui. Atualizando a questão que está a ocorrer neste momento na Palestina, houve caminhões que entraram para poder distribuir mantimentos aos palestinos. Sim. E que no momento em que a multidão ia lá receber, parece que houve alguma confusão e morreram 112 palestinos. Isso acho que foi ontem para hoje.
e há troca de acusações aqui. O Grupo Hamas está a dizer de que aquelas pessoas morreram porque os soldados israelitas, quando viram aquela aglomeração, acabaram, portanto, disparando e mataram aquelas pessoas. E o próprio grupo, o governo israelita diz que aquelas pessoas morreram pisoteadas no momento em que iam receber os mantimentos. Portanto, estamos a falar de 112 pessoas morreram naquele lugar e 700 pessoas gravemente feridas. Então, isso mostra claramente que ainda as matanças, o genocídio está a acontecer junto da Palestina. Seja por pisoteamento ou disparos que mataram aquelas pessoas, de uma ou de outra maneira, Israel é culpado por aquela situação. Se as pessoas morreram ali tentando querer receber alguma coisa de mantimento, significa que a guerra que está sendo promovida lá está a impedir o acesso a mantimentos aos palestinos. E isso deixa de ser guerra, não é? Deixa de ser guerra, é o tal genocídio. Então é aí onde Lula da Silva apareceu por causa daquela querela que existiu entre Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e o Lula da Silva, do seu pronunciamento no Egito, quando ele comparou aquelas matanças, aquele genocídio com aquilo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, que chamam de Holocausto. Então, o Benjamin Netanyahu ficou aí enfurecido, declarou o homem não grato ao Lula da Silva. Lula da Silva pediu para que Lula da Silva viesse em público pedir desculpa pelos seus pronunciamentos. O último discurso de Lula da Silva, ele começou a dizer que eu, Lula da Silva, filho de fulano, venho da mesma maneira que eu neguei trocar a minha dignidade com a soltura na cadeia, hoje também não posso em nenhum momento trocar a minha dignidade com a falsidade que está ocorrendo coisa. Aquilo é genocídio. Então, nesses dias, a situação está parada porque houve muita boca no meio de tudo isso. Eu aprecio bastante o posicionamento de Lula, não é? Que muitos foram contra ele, mas que na verdade aquilo é genocídio que Israel está a usar. E queria que Lula da Silva ele pudesse pedir desculpa por ter comparado aquele genocídio com o holocausto dos judeus ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Então ele disse que não, eu nunca irei fazer isso, não vou trocar a minha dignidade com a falsidade. Exato, muito obrigado. Foi assim o nosso debate internacional. É claro que havia pontos que nós deixamos para trás, mas por questões do tempo, prometemos no próximo debate trazermos esses pontos e para si, caro telespectador. Hoje, sábado 2 de março de 2024, ficamos por aqui. Agradecemos ainda pela sua audiência e também ficamos honrados com a sua presença neste programa. Muito boa tarde, fique bem, até a próxima.